Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Dois Não Pode. Eu sou a Juliana Mansur. E eu sou Augusto Pinto. E hoje temos uma convidada especial, né? O tema é incrível, gente. O tema que nós vamos falar hoje é superação, mas superação através de uma história que vocês vão adorar. Eu vou até ler aqui para não perder nada. A minha amiga, hoje podemos dizer que é uma amiga, nós nos conhecemos há muitos anos, a gente se redescobriu na internet, né? E ela é uma guerreira, era uma executiva brilhante, ainda é, mas ela era uma executiva na área corporativa, trabalhando em marketing, em grandes empresas de tecnologia, até que um dia ela teve um problema de saúde, ela vai contar um pouco mais disso, um problema no início aparentemente grave, mas ela resolveu, equacionou esse problema. E isso foi o gatilho para uma mudança radical de vida, para sair do mundo corporativo, para sair do ambiente competitivo, de correr atrás da grana e tal, e começou a trabalhar com o terceiro setor. Ela, então, passou a trabalhar com uma ONG, o nome é Casa José Couto, é uma ONG maravilhosa. Hoje eu sou voluntário dessa ONG, graças à nossa convidada, né? Eu fiz um videozinho para o Instagram dizendo que queria ser voluntário de uma ONG, não conseguia. E a nossa convidada, eu ainda não estou falando o nome dela para fazer um misterinho aqui, falou: olha, nos conhecemos há 25 anos atrás, vem trabalhar conosco. Aí reencontrei a nossa convidada e aí eu também descobri esse mundo da ONG por dentro, né? Porque a gente sempre tem um estereótipo de terceiro setor. Você trabalhando com o terceiro setor, você vê que tem muito de competitividade, enfim, de gestão, de processos. E a nossa convidada, Mari Guglielmetti, bem-vinda. Obrigada. Bom ter você aqui conosco. Obrigada, Mari. Super feliz de estar aqui hoje. Muito legal, Mari. Muito legal. A gente que agradece. E quem é você na fila do pão? Conta um pouquinho mais da sua história, Antes Mari. eu queria agradecer a oportunidade, a generosidade de vocês abrirem esse espaço. Imagina. Para eu poder contar um pouquinho da minha história. É uma honra, né? Estar aqui com vocês duas pessoas que eu admiro. E, enfim, quem sou eu? Sou Mari, nasci em São Paulo, tenho 44 anos, venho de uma família de classe média, uma família que batalhou. Que eu posso falar? É difícil falar da gente, né? Muito mais fácil falar do outro. Sou formada em marketing, desenvolvi a minha carreira, como você falou, em empresas de tecnologia, principalmente na área de marketing. Tenho duas filhas, Helena e Bárbara. Helena com 13, Bárbara com 10. Sou muito família. Estou junto com meu marido há apenas 30 anos. Vamos fazer 30 anos. Nossa, você vem. começou nova, 15 Mari. anos. Com 15? 15 anos. Então, assim, a gente tá Você junto... casou com 15? Não, eu Não, comecei você a namorar com ela, com 15, com ele. Aí depois de 8 anos a gente casou, aí a gente foi morar em Londres, e aí foi uma experiência super interessante, porque eu fui trabalhando para a empresa que eu trabalhava na época, mas depois não deu certo, porque às vezes na época não tinha ainda a internet do jeito que tem hoje, né, e eu trabalhava remoto para uma empresa brasileira, e aí eu fui desbravar, trabalhei em restaurante, e aquela coisa que ensina muito pra gente o que realmente é a vida, e a gente volta dando valor para muitas coisas, né? Claro. E, enfim, tô com ele desde então foi uma vida construída aí junto. Amo viajar. Eu também. Amo. Também. Boto as minhas duas na mochilinha, a gente vai desbravar o mundo, curto esporte, descobri a yoga, que depois eu vou contar como que isso me ajudou a transformar a minha vida quando eu soube do meu diagnóstico médico, né? Mas a yoga, ela veio para que eu conseguisse ter um pouco mais de equilíbrio interno e poder equilibrar essa pessoa que eu sou mega agitada, ansiosa. Então, a yoga me traz um pouco desse chão, né? Desse chão, calmaria. desse respiro que eu não consigo, às vezes. Eu não consigo ainda meditar. Você é agitada, né, Mari? Muito. E assim, a minha cabeça fervilha, Pilhada. ainda mais agora, no terceiro setor, parece que uma coisa vai entrar... Eu também sou assim, eu tenho muita dificuldade de parar a mente. Eu tenho muita dificuldade de parar a mente. Eu faço meditação todos os dias, mas eu não posso te dizer Você que eu sou consegue? bem-sucedida. Minha cabeça pensa várias coisas na meditação. Então, eu tenho conseguido, através da yoga, fazer uma meditação fluida, mas eu tenho dificuldade. Eu também. Né? Eu acho que é normal, Nos né? momentos finais que a gente tem que ficar calminho ali para deixar tudo que a gente desenvolveu, né,
né, ser absorvido pelo corpo, já vem um monte de pensamento. Eu não Pois consigo. é muito difícil. A Ju ensinou meditação para o filho mais novo dela, É de super 12 legal, anos. né, Ju? E ele Super. usa, quando ele tá tenso, Quando tá estressado, irritado, A minha ele fala, mais- vamos ele meditar? A minha mais velha também. E o meu marido medita sério. Às vezes a gente tá pra sair pra uma festa, ele, Mari, pera só um pouquinho que eu vou meditar 15 minutos. Legal, Gente, eu tô com a música ligada, ele vai meditar. É assim. Eu acordo Ele consiga. 5h40 pra É, meditar todo ele dia. também medita todo dia. Enfim, eu gosto de fazer esporte, até foi depois também desse sinal que eu tive aí com relação à minha saúde, que eu incorporei o esporte, eu era sedentária, aí comecei a fazer esporte de uma maneira mais Você séria. fez várias mudanças, Várias né? mudanças, muitas mudanças, aí acho que eu posso contar um Pode, pouquinho. conta o que, né? que aconteceu com a E Mari. o gatilho foi o diagnóstico, né, Mari? Foi, Que deu uma mudada na sua vida. Geralmente as pessoas poderiam entrar por um caminho de depressão, de por que comigo e tal. Para você foi o contrário. Não, assim, o que aconteceu? O meu marido, ele trabalha com fusões e aquisições, então desde sempre foi uma rotina muito puxada. E eu meio que me cobrava para estar no mesmo patamar. Então, tipo, sem necessidade nenhuma, eu queria ser a primeira a chegar, a última a sair. E também tem uma personalidade de querer fazer tudo sozinha, de sempre querer superar a expectativa. Mas isso sou eu comigo mesma, Uma não é ninguém. autocobrança, né? Autocobrança. E o meu corpo dando sinais, né? E que eu não estava prestando atenção e sempre passando em cima de, né, aqueles exames que a gente tem que fazer, rotinas e tal. Até que a minha língua ficou anestesiada. Em certo momento, eu estava com bastante trabalho e com uma pressão grande sobre um projeto que a gente estava fazendo. E aí, foi o primeiro indício que eu não pude ignorar, né? Isso eu tinha 22 anos. Aí eu fui internada. Nossa, foi cedo. Eu achei que tinha sido Não. mais adiante. Foi com 22 anos, né? Mas nesse momento, e aí foi uma coisa até drástica, porque em princípio eu fui ao médico e ele achou que era um vírus, que existe um vírus que paralisa a face. Mas passou 15 dias, aí minha mãe preocupada, filha, vai consultar um neurologista. Eu fui, fiz uma ressonância e não passou. Aí nesse dia eu acordei de manhã e eu tava tonta, enjoada, minha visão começou a ficar turva. Aí eu fui ao médico de novo. E aí, no pronto-socorro, eu comentei que eu tinha feito uma ressonância e eles pegaram o laudo pelo telefone. E aí, foi assim que eu soube. Olha, o Arthur fica aqui, meu marido, você vai lá buscar o exame, ela vai ficar aqui sob observação, porque a gente reparou que existe uma anomalia no seu cérebro e que pode ser uma coisa muito grave e você não vai poder mais sair do hospital. Eu nunca nem imaginava que tinha alguma coisa séria assim acontecendo comigo. E aí, nesse dia, eles já me internaram, eu já tive que fazer um procedimento para estancar, porque é um processo autoimune, né? Que o cérebro, ele entende a capa do cérebro de proteína como um inimigo. Então, o cérebro começa a combater essa própria capa de gordura, de proteína, e começa a causar lesões. E essas lesões, elas repercutem em alguma coisa no corpo. Mas até aí eles não tinham um diagnóstico fechado ainda. Eles sabiam que era um surto desmielinizante, um surto. Então, eu fiz o procedimento, que tem que fazer, tomar cortisona, tal, tem umas coisas que você faz, e estancou. E aí, eu passei anos bem. Não tive esse diagnóstico de esclerose múltipla, né? Isso veio depois. Passei bem, fui morar fora, continuei trabalhando, até que eu engravidei. E a gravidez, ela mexe muito com o corpo, né? É uma sobrecarga em muitos sentidos. E aí, na gravidez, a minha perna ficou anestesiada, do joelho para baixo. E aí, Aí já tinha um sinal de alerta, a né? gente já ficou com sinal de alerta. Eu voltei ao neurologista e a gente acompanhou, porque eu não podia fazer nenhum tipo de tratamento enquanto eu estivesse grávida. E aí a Helena nasceu, na época eu estava na IBM, e voltei para a IBM, e aí eu comecei a fazer os exames. E aí eles viram pela ressonância e por outros exames que eu tinha tido outros surtos de desmielinizante, e isso é a esclerose múltipla. No primeiro Por isso diagnóstico que é múltipla. não foi. Por isso que é múltipla. Primeiro não entendeu? era múltipla. Entendi. Era um caso único, isolado, então não tinha essa constatação. Como progrediu, e acho que hoje também, isso passou anos, né? Passou-se quase 10 anos do primeiro surto até eu ter esse diagnóstico. Então, acho que também a ciência foi avançando nesse sentido para descobrir, né, como que... Porque até hoje eles não sabem a origem dessa doença. Muitos dizem que é uma questão vinculada a estresse de pessoas brancas e vinculada à vitamina D.
Então, mas não é genético, não é algo que eu herdei da minha família, por exemplo. E aí, eu recebi esse diagnóstico com uma grande surpresa, com um grande susto, ainda mais no momento de tanta emoção, recebendo a minha filha. Uma filha nascendo. Né? E você começa a pensar, primeiro, não se sabia ainda como que essa doença ia evoluir, né? Ela poderia evoluir rápido, né? Porque tem casos muito sérios onde a doença é agressiva. E a gente, quando recebe um diagnóstico assim, a gente ainda não tem o conhecimento de que existem... Não sabia nada. Com a né? doença, De que existem casos graves, casos menos graves, que você pode controlar, a gente não tem, né? Não. E aí eu olhei para minha filha, eu olhei para o meu trabalho na época, que era um trabalho que eu gostava, mas também não era algo que eu achava que gerava um propósito. Eu queria, então... Você vai falar agora do trabalho, do gatilho que fez. Gatilho. Mas vamos só, desculpa te interromper, explorar um pouquinho mais, porque eu acho que essa doença, você fala em esclerose múltipla, é um pânico. Uhum. Porque as pessoas veem no cinema, tem livros falando... Geralmente as histórias são histórias de uma, digamos assim, uma gravidade, uma né? gravidade maior, eu mesma, uma degradação. Que tenho um certo conhecimento, que eu não imaginava encontrar com uma pessoa que tem esclerose múltipla como você. Vida normal. Absolutamente normal, sem nenhuma dificuldade motora. Desmistifica porque tem isso. dois tipos, né? Tem a esclerose múltipla e tem aquela outra que essa sim é muito drástica, que é a esclerose... Lateral. Ela. Isso é outra coisa. Eu perdi um amigo com ela. Sim, que essa sim de uma funcionária. não tem muitas coisas que você pode fazer para brecar. Né? A esclerose múltipla, e hoje está cada vez mais comum, eu acho que como a ciência avança, eu tenho sabido, né? não só isso, né? Muitos medicamentos, e também as pessoas estão descobrindo que tem esclerose múltipla, né? Que antes não se sabia porque não existia tantas pessoas procurando e o diagnóstico. Então, hoje eu tô achando até tão comum, porque sei lá, mas nos últimos meses eu fiquei sabendo de umas 4 pessoas que têm esclerose Principalmente múltipla. se tiver esse gatilho emocional e nos tempos que a gente vive tão acelerado e tudo, tanta cobrança... ela tem que ser mais comum mesmo. Sim, hoje. Exatamente. Mas hoje, na época, o tratamento... era meio chato, porque você tinha que tomar uma injeção, dia sim, dia não. Mas já naquela época, já se sabia que se você tomasse algumas atitudes, não só o tratamento, né, a medicação, mas sim tomar as rédeas da vida e fazer mudanças. Porque como o estresse é um gatilho, você não pode, você tem que fazer esporte, você tem que controlar a alimentação, você tem que tomar sol, você tem que cuidar da mente... E aí eu amo viver, né? Então eu falei, não, eu preciso fazer o que for necessário para tentar conter a evolução dessa doença, ainda mais olhando para minha filha. Eu falei, eu quero... E é isso que eu ia te perguntar. É mais atitudinal isso? É mais atitudinal. E sabe o que eu ia te perguntar? Junto com a medicina, óbvio, né? Mas eu sinto que essas mudanças colaboraram muito para que eu mitigasse um pouco dos efeitos, porque tem vários efeitos, então tem cansaço, tem a questão do equilíbrio. Eu não dou bola, eu nunca dei bola, então é o que você falou, assim, eu nunca me vitimizei, eu nunca entrei na vibe da doença. E sabe o que eu queria te perguntar, que eu tenho curiosidade sobre isso? Você recebeu 2 coisas meio que juntas, a sua filha e esse diagnóstico. Você conseguiu naquele momento enxergar... que você estava ganhando uma grande ajuda para superar aquilo, um grande presente, Sim, né? Assim, total. Sempre que a gente passa por um processo difícil, geralmente, eu pelo menos enxergo nos meus processos, tem muita ajuda que a gente recebe, mas quando a gente está focado só no problema, a gente não enxerga, né? Você conseguiu ter essa percepção naquela hora? Olha, naquela hora, eu acho que eu consegui entender que foi um chamado. Que assim, que foi um breque que eu precisava ter, porque senão poderia desenrolar em algo pior. Mas eu não entendia, por exemplo, com relação a essa mudança de vida e o meu impacto no terceiro setor. Né? Então, assim, o que eu fiz? Eu entendi que eu precisava arrancar o band-aid. Eu continuar ali, eu trabalhava na época na IBM, fazendo o que eu fazia, não fazia mais sentido para mim. Não cabia mais. Não cabia mais. Então, acho que o que você perguntou, eu acho que a Helena, ela me trouxe um olhar de legado, né? De querer ser
o melhor que eu pudesse no tempo de vida que eu teria, e eu não sabia na época, para ela, para ser o orgulho e também para poder deixar uma marca no mundo. Né? Então, eu acho que eu usei... A Helena te conectou com esse segundo propósito. Sim. Que é um trabalho eu de decidi valor, né? sair da IBM na época e realmente foi um negócio abrupto, porque eu poderia ter tirado uma licença. O pessoal, não, tira uma licença e tal, até você, né, se organizar. Mas eu sabia que não era mais aquilo, que eu queria algo que fosse deixar uma marca, que a minha vida valesse mais. Né, como eu quero ser lembrada, né? Como eu quero ser lembrada e acho que como que a minha vida poderia fazer valer e como que isso poderia gerar um resultado maior para outras pessoas, né? Você começa a olhar as coisas... Você percebe quando você que não tem é filho, tudo sobre você. Quando você tem filho, você já olha as coisas de um jeito muito, muito diferente. Com esse diagnóstico, eu acho que elevou a 10ª potência. É um chute na canela. É um chute na canela. E aí foi que eu resolvi sair... inicialmente tentando me achar, né? Ainda não sabia. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com propósito, não sabia que eu ia ser voluntária, mas eu sabia que eu não queria mais... Como é que você chegou nisso? Eu não queria mais dar sequência àquilo que estava acontecendo. Então, primeira coisa, tomar as rédeas da vida, fui fazer esporte, era sedentária na época, mudei a alimentação, fui perder peso, comecei a yoga nessa época, né, que me ajudou demais. E fui olhando as coisas para pensar e, obviamente, comecei a conversar muito com meu marido, porque começamos a avaliar a possibilidade do voluntariado, né? Mas, nesse meio tempo, a minha vizinha era já voluntária num projeto social chamado Casa José Couto e me convidou para conhecer esse projeto. Então, o terceiro setor te encontrou, não você que... Não, o terceiro setor me encontrou. Que bacana. Foi um chamado mesmo. E aí ela falava, Mari, vamos lá, a gente tá com uma ação com um grupo de gestantes. Eu tinha acabado de ter Helena, né? Então tinha um monte de roupinha para doar, tudo a ver. Eu falei, tá, eu vou conhecer. Mas eu fui conhecer meio que de uma forma muito egoísta até. Porque eu tava tentando me achar, não foi com aquela intencionalidade, aquele altruísmo, aquela vontade de transformar, sabe? De você fazer alguma coisa pro outro. E aí eu fui lá. Estando lá nesse grupo, era um grupo de meninas, né? A gente fazia todo um trabalho com as meninas de conscientização, prevenção à gravidez, que graças a Deus hoje a gente não precisa mais, porque a gente não tem tido casos de gravidez precoce, mas naquela época eram meninas de 13 anos, já grávidas, que a gente tinha que trabalhar muito próxima para, enfim, dar todo o suporte. E eu estava lá, e só por eu estar lá, Ju, elas começaram a me agradecer e me abraçar. Eu não fiz nada. Eu estava ali me achando, tentando me achar, né? E isso mexeu muito comigo, foi uma sensação ruim. Porque eu falei, não, eu não mereço esses agradecimentos, eu não fiz nada. E aí caiu a ficha. Não tô aqui por isso. E aí caiu a ficha. Foi aí que eu percebi que era uma organização de muita profundidade, muito impacto. Já na época, 25 anos no Capão Redondo, então já fazia um trabalho admirável. Mas eu vi que eu poderia ajudar com a minha expertise de marketing, de desenvolver a parte de gestão, de governança, parcerias. E aí me deu esse estalo. Daí eu fui conhecer a presidente na época, que era a Salete, que também já estava lá há muitos anos, e ela se dedicava ao projeto de forma voluntária, uma coisa muito bonita. Ela passou 30 anos se dedicando ao projeto. E eu percebi que era algo que eu poderia fazer, né? E aí foi um projeto familiar. Eu conversei com o Arthur e a gente tem uma condição financeira que nos permite, até hoje faz 12 anos que eu estou na casa, atuar de forma voluntária, doando a minha expertise e o meu salário mensalmente desde então. E a gente abraçou essa causa e desde então eu me dou para essa organização, e a gente tem construído e conquistado coisas maravilhosas, né? Que são as vidas que a gente toca, né? Cada vida que a gente toca, cada post no LinkedIn de jovem que é emocionante, contratado, né, Mari? É muito engraçado, empresas. Mari, porque eu tô vendo você falar, eu tô vendo o seu olho brilhar, né? E eu sempre falo aqui, né? Se as pessoas soubessem como é isso que brilha aos olhos, né? Quando você percebe que você causa um impacto numa outra vida,
É uma sensação muito gratificante, É né? muito, né? E não tem comparação com nada. uma atuação no mercado corporativo. Você falou um negócio muito legal, que as pessoas que chegam para trabalhar no terceiro setor, chegam num primeiro momento olhando para si. Uhum. Eu estou aqui para me ajudar, eu estou Sim. aqui para, sei lá, realizar o meu propósito e não olhar para aquele objetivo maior que é você, de alguma maneira, tornar a vida de outras pessoas melhor, né? Sim, Como é essa chaveada? Quando o voluntário chega, ele chega sempre olhando para dentro de si e depois ele muda, ou tem gente que já aterriza olhando para fora, olhando para as crianças? eu acho que não dá para generalizar, mas eu acho que é um aprendizado, né? Porque é uma renúncia, é você entender o que é realmente importante, é como respeitar o outro, como entender com uma forma empática aquilo que aquela outra pessoa está vivendo, é você se colocar no lugar dela. E outra coisa é o comprometimento, né? Então eu vejo que tem muita gente muito bem intencionada, mas de uma forma muito pontual, né? É difícil você encontrar voluntários que entendam, primeiro, a importância dessa responsabilidade, que é uma responsabilidade como se fosse Enorme. outra qualquer. Mais do que o setor corporativo. Mais do que o setor corporativo. Então, assim, eu assumi isso de forma muito comprometida, né? Então, e no momento que você se compromete, aquela organização, ela começa a precisar bastante de você. E se você não entrega aquilo que você prometeu, fica um vácuo, Claro. né? E em todos os sentidos. Pode ser desde uma ação de voluntariado a uma outra função que você queira desempenhar naquela organização. Então, eu vejo que ainda há pessoas que elas querem, elas têm vontade, mas às vezes elas não conseguem incorporar isso na sua rotina como uma atividade complementar a tudo que elas fazem. Porque o tempo, a nossa rotina é... Mas olha, se eu puder complementar um pouquinho, eu estou chegando agora, né? Então ainda estou naquela fase que você estava 12 anos de tentar me achar, qual é o meu espaço aqui, como eu posso colaborar. Eu acho que o grande dilema de quem faz essa transição do setor privado para o terceiro setor é que no setor privado você tem um processo que tem início, meio, fim, meta, as pessoas têm compromissos formais. Uma ONG, uma instituição, terceiro setor, você está trabalhando num ambiente fluido, onde você tem que ir seguindo o fluxo, vendo onde você pode apoiar, mas sem perder a noção de que você tem que ter continuidade no processo. Sim. Isso não é intuitivo, Mari, é uma coisa que a gente vai descobrindo, entendeu? Uma coisa que você me falou quando eu cheguei, que eu achei super legal, é: olha, as pessoas aqui já estão fazendo um trabalho muito legal. É tudo completamente diferente daquilo que você viu antes. Então, entre e vai vendo como é que é a música e vai dançando conforme o som vai mudando, né? Isso não é natural. E não é natural e é muito diferente. Então, a gente tem muito a aprender. Né? Muitas coisas que a gente fala, não, mas faz sentido, é isso que a gente faz no mercado corporativo. Como é que não encaixa, né? Tô vendo aqui... Eu ainda tô me debatendo com tô vendo aqui, tem que ser assim, porque é assim que vai gerar um impacto assim, e eu tenho certeza que vão colher assado, mas no terceiro setor não é assim que funciona, né? Tem muitas outras coisas que influenciam e que a gente, quando chega, não entende, porque é muito profundo. Explica um pouquinho, Mari, exatamente o que faz a Casa José Coutro, só para a gente contextualizar. Sim, legal. Tá bom. Então, a casa atua no Capão Redondo, extremo sul de São Paulo, uma região de extrema vulnerabilidade social, financeira, emocional, enfim, muitas vulnerabilidades. A gente atua na jornada de desenvolvimento completa. É Morro do Piolho, que é um Morro do Piolho pedaço, é um né? pedacinho, mas a casa ela atua de forma mais abrangente. Então, Morro do Piolho é uma comunidade que fica atrás da casa. Principalmente as crianças, adolescentes, elas vêm dessa comunidade a pé. Então, é super importante o nosso posicionamento lá. Até a gente estava pensando que a questão da gente expandir, por exemplo, a gente não poderia estar do outro lado da avenida, né? Que a gente estava olhando. Por quê? As crianças não podem atravessar a rua, elas vêm a pé. É uma avenida complicada, né? de Então, assim, são atravessar. tantas coisas que influenciam. Uma avenida, você não vai colocar uma criança de 6 anos para atravessar a rua, é um risco. Então, a gente pensa em tudo isso. Mas a gente atua também com o curso profissionalizante no Capão Redondo e Campo Limpo, que é uma região um pouco mais estendida. Então, eles chegam e pegam transporte público para chegar na casa. Mas é esse o raio que a gente atua. E o nosso olhar é de transformação profunda. E para que isso aconteça, a gente tem que primeiro olhar a família. A
A família é o grande vetor de transformação, né? Então, ela pode impulsionar, como pode frear. Então, a gente entende que a família é onde a gente tem que ter aquele olhar de mostrar para essa família que só o empoderamento intelectual, a educação que vai fazer a diferença, né? Só que é um trabalho desafiador, porque essas famílias são muito humildes, né? De baixa renda, e não tiveram em si o impacto da educação. E outra, elas estão pensando no que comer, né? Então, assim, a gente fez uma pesquisa outro dia com as mães, né? Tipo, pensando, qual que é o seu maior sonho? Uma delas falou, meu sonho é não ter que pensar no que eu vou comer no mesmo dia e pensar o que eu vou dar pro meu filho. É esse nível. Então, como que você apoia essa família de forma que ela se desenvolva de várias formas, né? De forma financeira, desenvolvimento humano, e dar ferramentas para que ela entenda e que ela possibilite que essa criança entre na casa e aproveite tudo que a gente oferece, né? Porque a família é uma grande aliada, mas pode ser uma inimiga, uma sem inimiga, querer. Sem e querer. a maioria é, né? Porque são muitos fatores, enfim, são famílias desestruturadas e a gente sabe como funciona, né? Drogadição, violência doméstica, principalmente depois da pandemia, né? A gente esqueceu da pandemia, mas a gente ainda está vivendo as marcas da pandemia, os hematomas, né? Foram muitos, né? A pauperização, então as famílias ainda não conseguiram. E eles foram muito mais impactados do que o A gente não tem ambiente ideia, que a gente vive, a gente né? não tem ideia, Augusto, sim. E nessa época a gente fez uma pesquisa de impacto que tem a ver com a nossa profissionalização, que depois eu falo. E os depoimentos eram assim, tipo, 11 pessoas em cômodo, como é que eu vou ficar em casa? Meu Deus. E outra, eu não quero conviver com a minha família. Eu vou ser obrigada a conviver com a minha família. Porque eles não tinham essa obrigatoriedade antes, porque cada um ia para o seu canto. Então, na pandemia, eles foram obrigados a conviver. E aí são os outros milhares de desafios, né? De convivência em família, com todas essas questões que a gente sabe. E pegando esse gancho, você acha que hoje você tem crianças, adolescentes, mulheres, não sei, que buscam essa fuga na casa? Para eu sair da minha casa, eu vou para casa. Totalmente. Não, em todos esses momentos, né? Então, o que a gente tem que fazer com a família? A gente tenta ser esse porto seguro, trazê-los para dentro de casa, né? O projeto Felicidade, que depois é legal você contar. Espaço Felicidade. Massa, né? A gente tem yoga na casa, que é a minha professora. Mas vocês buscam essa família, essa criança, ou elas batem na sua porta? Eles batem na nossa porta. Tem uma fila. A gente tem fila. Tem uma fila enorme. Infelizmente, a gente nem tem que ir atrás, porque a gente tem fila de 300 crianças. E aí, quando a pessoa arruma uma vaga, aí vocês se envolvem no todo. Isso, exatamente. E aí, esse é o primeiro pilar. E a gente tenta dar ferramentas. Então, a gente faz parcerias, a gente tenta indicar oportunidades de emprego. Tudo que a gente consegue para as crianças e adolescentes, a gente tenta extrapolar para a família. Então, um exemplo, a gente fechou uma parceria agora com a MetLife, que é uma seguradora. E foi um projeto maravilhoso, porque pela primeira vez a gente vai conseguir destinar 600 seguros de vida e plano odontológico com teleatendimento Einstein para as pessoas da casa. Então, a gente pegou uma fatia dessa doação e destinou para as famílias. Então, a gente vai tentando fazer isso. Mas o nosso foco principal são os outros pilares, tá? Mas é que a família tem que sempre andar junto. Aí tem um projeto que chama Casa do Crescer. Crianças e adolescentes no contraturno escolar. Então, eles estão na escola, no período inverso eles vão para casa. De 6 a 15 anos. Então, esse projeto, ele visa desenvolver o ser humano, fortalecer competências, habilidades socioemocionais. Então, mostrar que eles podem, que eles pertencem, que eles merecem, desfazer crenças limitantes. Isso é o mais difícil, né? Muito difícil. Eu, que trabalho também com um projeto das mulheres, esse não pertencimento é muito enraizado. Esse é o mais difícil, Ju. Muito enraizado. É um então, não importa né? que curso você vai dar, não, sobre o que você vai falar. Se você não quebrar essa casca... E é legal mas você falar. Desculpa dar uma interrompidinha, porque acho que tem tudo a ver. Quando você encontra esse ambiente disfuncional que é trazido para dentro da casa, que é um ambiente funcional, você tem uma desconexão de linguagem, né? Porque você está falando alguma coisa para uma pessoa cuja cabeça está num ambiente disfuncional. Como é que você faz o alinhamento de linguagem para que as pessoas prestem atenção no que você está falando? Forma lúdica,
né? Então, falando de criança e adolescente, o jeito da gente se conectar, né? E aí, só complementando, né? Como que a gente faz? E isso que você falou, Ju, é o nosso maior legado, em todas as faixas etárias. Não tenho dúvida. Tanto que o nosso jantar, a gente ficou pensando, qual que é o maior impacto que a casa gera? Acreditar transforma. É isso que você falou. Isso. Acreditar transforma. Se você não acredita em você, Acabou. E na fala de todos os alunos, né, aí tem os mais velhos que eu acho que externalizam isso de uma forma mais eloquente, eles falam que eu entendi quem eu sou e da minha potência, e isso desbloqueou tudo e eu consegui ir atrás dos meus sonhos. E desbloqueia, né? Então, respondendo a sua pergunta, Augusto, a gente tem várias formas lúdicas, leves, para trabalhar conceitos muito mais profundos. Você vai destravando aos A gente poucos, usa né? a cultura, a arte, a música e o lazer para criar uma conexão diferenciada com essas crianças, um espaço de segurança onde elas tenham esse vínculo e elas possam amadurecer e possam entender esses conceitos de uma forma leve, né? E com uma linguagem que elas entendam. E às vezes com uma linguagem que elas nem percebam, né? Com uma forma que elas nem percebam. Subliminar. E você acha que as crianças já vêm enraizadas também nesse não pertencimento? Ou isso tem que ser quebrado mais na mãe, no pai? Eu acho que em alguns momentos sim, porque isso é familiar, né? Então tem... É que às vezes são muito pequenos, não tem tanta consciência. Não Tem tanta aquela consciência. ingenuidade da criança. Tem a né? ingenuidade, mas assim, muitas coisas já vêm junto. Né? Mas elas são pequenas, ingênuas, mas muito calejadas, porque elas já viveram algumas coisas, né? Mas o que a gente estava conversando antes faz super sentido de que é impressionante como na casa elas conseguem se transformar e viver algo feliz, despreocupadas, e elas podem ser quem elas querem ser. Então, lá na casa é um espaço onde realmente elas se permitem sonhar, crescer, aproveitar. E aí, quando a gente sabe as histórias por trás dos sorrisos, a gente fala, gente, como pode essa criança estar sorrindo no meio desse contexto tão desafiador? E né? chega a um ponto que isso, às vezes, incomoda na casa real deles? Assim, a criança, o adolescente está se transformando e os pais começam a não achar bom? Em alguns Porque às vezes o adolescente começa a se posicionar mais, né? Enfim. Assim, a gente nunca teve um retorno assim dessa forma, mas eu tenho exemplos reais que mostram que às vezes sim, isso acontece. Por exemplo, a gente conseguiu bolsas para 4 crianças pretas e pardas da casa para poderem estudar na escola particular com bolsa alimentação, inglês, tudo, internet, computador, tudo. E aí, uma das pessoas que ganhou, um menino, ele acabou não conseguindo seguir por desestímulo da família, que achou que ele não seria capaz, que ele não era um lugar que ele pertencia e que ele não deveria ir atrás desse sonho, e ele acabou perdendo a bolsa porque ele faltou diversas vezes, né? Então, assim, é muito triste, mas eu acho que deve ser até uma forma de proteção. Porque, né? de fato, você colocar essa criança numa escola particular, ela vai sentir. Não vamos ser hipócritas em achar que ela não vai sentir, né? Sim. Mas eu acho que ela pode se inventar ali, Olha, se reinventar e aprender. É um oceano de diferença. Hein? Eu fico imaginando uma criança dessa, você tirar alguém do Morro do Piolho e botar num colégio de... Mas a gente foi muito cuidadoso, né? A empresa que estava apoiando também. Tanto é que a gente, antes de inserir a criança na escola, a gente fez todo um trabalho psicopedagógico durante 1 ano para nivelar o conhecimento, para aí sim inserir na escola. E é uma escola que é da Redondeza, não é uma escola em outro bairro, é uma escola que é ali no Capão Redondo. Então, a gente se preocupou muito com esses detalhes porque tem muita questão emocional, né? Então a gente sabe que e às vezes de não poder acompanhar o que daí os amiguinhos da escola estão fazendo, sim, né? E estão vivendo. Não é fácil, e aí quebrar essas barreiras. É difícil, eu entendo, é difícil, né? É difícil. E Mari, como é que vocês lidam com a carência afetiva? Porque essa população, principalmente as crianças, tem uma carência... Eu trabalhei com creche antes da ONG, né? E a creche, eles querem um pai, uma mãe que eles não têm em casa nas pessoas que estão visitando. É como se fosse uma esponja seca, que você pinga uma aguinha que ele faz... Uhum. Como é que vocês lidam com essa carência afetiva? Com amor.
É assim, dando a prioridade inicial é amor, é respeito, é carinho. A gente ensina amorosidade, a gente ensina os relacionamentos humanos, a gente ensina a questão do autorrespeito, né, da ancestralidade, deles se orgulharem da cor da pele. Então a gente vai trabalhando conceitos. Sem substituir a família, mesmo que disfuncional que eles têm em casa, isso tem que ser preservado, né, Mari? Sim. Você não pode trocar o amor que ele tem que ter de pai e mãe pelo amor do monitor. Não. Até porque amor não se substitui, né? É complementar. Ama junto. Eu não preciso deixar de amar você para amar minha mãe. Não, mas tem famílias muito amorosas lá na casa. Assim, acho que não dá pra gente generalizar. Tem famílias muito amorosas e principalmente as mães, né? Elas são, assim, a gente percebe que... As mães são esteio, A gente percebe, não digo a mãe, mas assim, as mulheres, né? Tem muitas crianças filhas de mãe solo, e a gente percebe lá na frente que quem teve uma mãe forte, participativa, acaba tendo mais força e vontade de mudar, né? É engraçado como as mulheres trazem esse olhar, né? Então, muitas mulheres, eu acho que têm já essa convicção e ajudam as crianças nessa evolução. E pegando esse gancho do que você falou, eu me identifico muito de formas diferentes, mas eu tenho coisas muito comuns com você. Eu trabalho em projeto social também. Eu também já tive, não um diagnóstico de uma doença grave, mas eu perdi uma filha. Então, eu já estive nesse lugar de dor, né? E às vezes eu pego mulheres extremamente desestimuladas, que desistiram, e que, num primeiro momento, acham que que estou num lugar tão, assim, que elas consideram melhor, com a vida resolvida, a visão que eles têm. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou ensinar o quê para elas? E muitas vezes eu uso a minha história para me igualar. E para mostrar que, sim, eu tenho problemas, como todo mundo, e que esse problema me trouxe força, me trouxe aprendizado, e aí elas se igualam a mim. Elas conseguem me enxergar como uma pessoa que consegue falar de igual para igual. Você já usou da sua história de superação e de força, de tudo isso que você viveu, para mostrar para algumas dessas Isso mães? não é um suborno emocional. Pois mas que a gente pode pensar, não, eu estou usando o meu sofrimento, a minha dor, para me igualar. Mas eu entendo, é criar um vínculo, é criar um vínculo, não simplesmente. É só para criar um vínculo, porque todo mundo tem problema, independente da classe social, né? E não dá nem para dizer que o seu problema é maior ou menor, porque cada um sente de um jeito. Então, às vezes, é para igualar, para mostrar, ó, eu sei o que você está sentindo, são coisas diferentes, mas eu sei o que você está passando. Sim. Talvez eu não tenha usado isso, mas essa questão de ser humano, né? Porque eles chegam numa posição de subordinação muito grande lá na casa. E a gente tem que desconstruir isso de imediato. Exato. E aí eu uso muito esse discurso de que, gente, eu faço cocô igual a vocês. É isso, sou ser humano igual a você, sou Mari, e ponto, não sou senhora, não sou dona, sou Mari, e a gente está numa relação de igual para igual, eu tô aqui para aprender com vocês, né? Principalmente os jovens, eu falo para eles têm 15 anos e eles entram tão jovens no nosso profissionalizante em gestão de negócios. Falo, gente, vocês têm noção da potência de vocês? Eu me inspiro em vocês, porque eu com 15 anos, eu não tinha maturidade e eu não tinha força de vontade e nunca tomei uma ação para fazer um curso tão legal quanto esse curso que vocês estão fazendo, né? Então, realmente, vocês têm que se orgulhar de ser quem vocês são. E é verdade, né, Mari? A gente aprende muito, Total, né? Não, eu aprendo muito. É uma escola, todo dia é uma lição e eles são uma potência, independentemente da idade. Eu acho que uma das grandes coisas de se trabalhar numa organização do terceiro setor é esse crescimento que a gente tem, né, como ser humano, que a gente se desenvolve muito. Muito, também acho. E a gente aprende muito. Eu sempre falo, a gente ganha muito mais do que recebe. Muito mais. Nossa. Mas muito mais. Não se compara. Não tem comparação. O ganho é absurdo. A gente não faz pensando nesse ganho, mas a hora que você vê que você tocou uma vida, não tem sentimento melhor que aquele. É que isso é uma lei da vida. É uma lei da vida, né? Quando você trabalha no terceiro setor, isso se concretiza de uma forma absurda na sua frente. Né? E às vezes é algo que para você é tão pequeno. É tão pouco, né? É uma escuta. Que gera, fico arrepiado só de pensar. É uma escuta. Mas é um olhar. E todo dia eu fico assim. E às vezes é tão pequeno e você transforma uma vida. É uma fala que você fez, uma fala que aquela pessoa vai levar para si. Você lembra do tour que você fez comigo no primeiro dia que eu cheguei na ONG? E nós entramos numa sala de aula, o professor parou, e aí a Mari cutucou as crianças, elas começaram a dar depoimentos, assim, de forma espontânea,
sobre o quanto elas estavam se transformando, o quanto a entidade estava... E teve um menino que contou uma história de timidez. Você lembra dessa história? Falei, lembro, ele levantou, ficou de pé. Eu era super tímido, mas eu faço questão de me levantar aqui e falar para vocês saberem que eu estou conseguindo dominar essa fraqueza graças a você, Mari, a tudo que vocês oferecem aqui. Essas histórias são incríveis. Tem preço isso, gente? Não tem preço. Não tem, né? Não tem preço. É que, às vezes, tem pessoas que demoram a descobrir isso, né? E a hora que a gente começa a se doar, a gente recebe tanto, né, Mari? Então, eu acho que tem momentos, né? Tem a sua pessoa, hora, às né? vezes, não está preparada. Com certeza. Né, pra se doar dessa forma. Falando em não estar preparado, você tem aquela coisa também de... às vezes você tem um ensinamento para passar algo que você quer dar para aqueles jovens, mas não está na hora dele, não está pronto. Sim, o próprio Henrique, esse que levantou nesse dia, ele, não sei se você lembra, antes dele falar isso, ele falou, olha, eu fiz o curso ano passado, mas eu não tinha maturidade. Falou isso. E hoje... Eu fiquei impressionado. E hoje eu entendo que eu estou preparado, então eu estou aqui para aproveitar, inclusive digo a todos vocês que vocês têm que aproveitar esse curso, porque esse curso é transformador, e hoje eu só estou aqui porque eu tentei e não consegui, mas agora eu vou... Que idade tem o Henrique? Deve ter uns 16. Né? E o Henrique, a mãe dele, trabalha na casa também. Então, a gente tem vários casos assim, né? Como a gente atende todas as faixas etárias. E a mãe passa a trabalhar na filho, casa. Mãe, ou os dois fazendo curso. Né? No jantar que a gente vai fazer, a gente vai ter o depoimento de uma mãe e de um filho que fizeram curso juntos. Que legal. A mãe, ó, spoiler. A mãe tem, na faixa de 45 anos, se reinventou completamente, está fazendo vários cursos de programação, trabalha na Crescimento, que é uma empresa de RH super legal de desenvolvimento humano, e o filho entrou na ABV, que é uma multinacional, está trabalhando como jovem aprendiz. A família mudou completamente. Mudou Né? total. E eles vão dar um depoimento. Eu acho que a casa dá para a gente a oportunidade da gente buscar dentro de nós recursos que a gente não sabia que tinha. Uhum. Vou te dar um exemplo. Eu tô sendo voluntário para fazer mentoria de um jovem, como vocês sabem. Né? E um jovem que caiu nas minhas mãos é um jovem que quer trabalhar com tecnologia. Eu falei, putz, pronto, né? Tinha que ser. Ele começou a me fazer perguntas e cavocar. Eu acabei mostrando para ele que tecnologia tem uma série de frentes. Ele falou, mas quando a gente vai desenvolver um aplicativo, porque a molecada hoje é aplicativo, né? Falei, você vai desenvolver o aplicativo, tem aquele cara que faz a programação, tem o cara que foi analista de sistemas, que diagramou tudo, que bolou o processo como um todo, e tem alguém que faz a interface com o usuário. O aplicativo tem que ser agradável para ser usado. Falei, como é que chama isso? Falei, chama usabilidade, UX. Falei, nossa, eu curto muito, porque isso une criatividade com técnica. Falei, é isso mesmo. É um programador que foca na interface com o usuário. Falei, eu quero isso. E aí, eu estava naquele ponto onde eu tenho que achar um profissional para falar com ele. Aí comecei a conversar com os meus amigos. Os caras falaram, puta, isso é uma raridade. Porque só tem uma faculdade no Brasil, privada, que tem isso, que é a Anhembi Morumbi. O resto são pouquíssimos cursos e universidades federais. Aí comecei a procurar amigo de amigo, tal. E achei o filho de um amigo que trabalha com o X e que está fazendo um curso disso na Holanda. Cheguei no cara, conversei com o cara. Ele falou, olha, eu vou ajudar. Porque aí vai ser um jovem conversando com um jovem, não só para inspirar, mas para mostrar o caminho, as dificuldades, tudo que ele já passou, já está agendado. E depois descobrir alguém que vende isso, que é um empresário. Então ele vai ter um empresário mostrando o negócio e vai ter um jovem que está fazendo formação nisso. Né? Mas isso foi porque o cara... E no meio disso acaba surgindo uma oportunidade para ele. Com certeza. E aí voltando, né, ao ponto de vista sobre como a gente pode ajudar, né? Você vê a ponte que você está fazendo, vai mudar, com certeza já mudou a vida desse menino. Né? Como que a gente faz para usar o nosso privilégio de uma forma potente para deixar esse legado. Muitas vezes a gente... Para fazer jus ao tanto que a gente tem, né? Quanto maior o nosso privilégio, deveria ser maior a nossa obrigação, né? De transformar outras vidas, né? E usar isso a favor, né? A gente tem tantas conexões, e conexões são muito valiosas. E quando isso acontece, é uma sensação de fiz a minha parte, né?
Saber o que eu... Preenchimento, Você sabe o que você veio fazer aqui. E isso é muito bom. Isso é muito, muito legal. E Mari, desculpa, Pode Ju. falar. E você tem uma filha com deficiência auditiva, sua segunda Sim, filha. foi né? mais Isso uma... também foi um baita desafio para você. Né? O que você aprendeu com a sua filha? Foi mais um... E aí eu volto àquele ponto que você falou, de você não entender ainda o presente que foi. Né? Quando você recebe uma notícia de que a sua filha nasceu surda, que foi assim, eu tive a Bárbara, uma criança super saudável, e aí no hospital fizeram um teste do ouvidinho, mas nem me fizeram alarde, nada. Falaram, deve ser o líquido amniótico no ouvido, refaz. Aí eu passei depois de um mês com a médica, ela fez lá a audiometria, e ela falou assim, eu tava sozinha com a Bá. Olha, ela não escuta. Sabe quando você nunca nem passou pela sua cabeça? Sempre no susto, né? Ela não escuta, ela não passou no exame. Eu falei assim, hã? Ela não escuta. Aí a Bá é surda, profunda, bilateral. Ou seja, ela não tem nenhum resíduo de audição. Aí você, né? Tipo assim, como assim, né? Minha filha não vai ver galinha pintadinha? Foi o que passou. Não vai ouvir, não vai ouvir, não vai ouvir, não vai... Eu não conseguia falar a palavra surdez, eu não conseguia. Você vem uma negação, você não consegue lidar, né? E ao mesmo tempo, poxa, a minha filha era saudável. Aí você começa a se comparar, né? Então, comparando com outras famílias que tiveram filhos com outras diversidades e outras deficiências muito mais desafiadoras do que a da Bá, né? E você fica naquele dilema, né? Será que eu posso sofrer o tanto que eu tô sofrendo, né? Será que eu devo me permitir, sendo que a minha filha é saudável, ela só não ouve, mas Você não como pode é que vai passar ser? isso para Como ela, é que né? vai? Aí você começa a pensar em muitas coisas, né? E aí, quando eu descobri que havia uma solução, né? Primeiro a gente logo correu e foi colocar o aparelho auditivo para estimular o nervo auditivo, que é super importante. Então, só que o meu médico, ele não falou dessa possibilidade, que hoje existe a possibilidade de você fazer um implante. É um implante coclear, que chama. Nossa, eu não sabia é um que ouvido existia. biônico. Ela fez isso? É um ouvido biônico. Então, eu vi, minha mãe viu na Olha. Ana Maria Braga. Olha, O médico, que é o Dr. vendo? Ricardo Bento, que é o médico dela, inclusive, que também atende no SUS, mas as famílias, muitas não sabem. E existe essa cirurgia que substitui o ouvido natural por um ouvido mecânico, artificial. Incrível. ela E fez eles- já? Fez, ela tem 10 anos hoje, e o vídeo dela ouvindo E pela ela primeira ouve hoje? O vídeo, Com quantos anos ela fez? Ela fez a cirurgia com 10 meses. Com 1 ano, a gente ligou o aparelho no dia do aniversário do Arthur. E é daqueles vídeos do YouTube de você... Gente. Como é que ela reagiu ao ouvir pela primeira vez? Ela... Foi incômodo? Foi estranho? Não, eu vou Ela mandar era pra bebê. vocês. Eu quero muito ver. Foi surreal, Ju. Porque a gente falava, Bá, Bá, Bá. E ela com um olhão, assim, ela sempre foi uma criança muito feliz. Então, assim, aprendizados, né? Ela, na cirurgia, tinha acabado de operar com um negócio imenso na cabeça, porque ela fez os 2 lados, rindo, feliz. Né? Não dá pra É explicar. o que você sentiu no Inca, que você me contou. Ela é o meu sol, As me ensinou crianças muito, são me ensinou puras, também né? sobre a pureza da minha outra filha, que eu nunca vi uma irmã tão dedicada, tão cuidadosa, tão amorosa. Olha quantos assim. presentes. Muitos. E aí, foi assim, a gente falando, Bá, a hora que o meu marido falou, Bá, parece que ela acorda, assim, ela faz assim, ó. E ela passa a ouvir. Parece que ela despertou, assim. Eu mando o vídeo pra vocês. Ai, É uma gente. coisa muito maravilhosa. E hoje ela, assim, segundo a Fono, ela é um caso de sucesso que ela usa em aulas, porque a Bá, ela tá num colégio onde ela aprende espanhol, inglês, fala super bem, ninguém Ouve nem normalmente, diz, ouve normal. curte música. Curte música. Ouve normal, Legal. fala normal. Fala normal, Nossa. ela óbvio, né? Eu Então, nem sabia que existia isso. Não, e tem no SUS, Ju, essa Tem é no uma SUS. informação útil muito Importantíssima. importante. muita gente não sabe e até é meio desesperador, porque como não existe esse senso comum, né? Ninguém conhece sobre esse assunto, muitas vezes, principalmente as pessoas que não têm acesso a essa informação, tratam a criança surda como uma criança incapaz e não sabem como lidar, então a criança fica presa em casa. Como se não tivesse, né, condições de interagir e a pessoa nem vai atrás. Mesmo se não
voltar a ouvir, essa criança tem todos os outros Claro, sentidos. Não, né? é vida normal. É vida normal. Você vai aprender Libras, você vai viver normalmente. Assim, tem muitas soluções. E né? por isso que eu sou tão defensora da gente compartilhar os nossos desafios, sabe? As coisas difíceis que a gente vive, porque certamente você está ajudando alguém quando você está contando essa história. Às vezes pode ter Na uma verdade, mãe compartilhar a nossa superação. Não, Porque e é a hoje... superação que inspira. Então. E a Bá foi mais um presente, mais uma diversidade. Né, ela ouve super bem, óbvio, né? Tem alguns desafios, porque ela sempre vai ser surda. Então, ela à noite tira o aparelho, ela não ouve nada. Então, a gente tem que navegar. Tem um lado bom. Ela ama. Dorme no silêncio. Ela ama, Ju. Imagina aquele dia que tem uma festa. Tem vezes que ela fala, mãe, não quero aparelho. Ela tira, vai lá pro canto dela e fica lá super zen. Não é, eu achei que era um implante fixo, alguma coisa móvel. Tem uma móvel. parte dentro e uma parte fora. Que Aí tem um conectam. ímã. E é debaixo do cabelo. Entendi. Que conecta. É tão moderno que ela não precisa de fone de ouvido. Eu já parei o celular com o ouvido dela. Você sabe que você está falando disso, eu lembrei de uma série que eu vi recentemente, que o menino, quando estava de saco cheio, tirava o negócio e se desconectava. Óbvio, sempre vai ter desafios, né? A questão da... Mas quem não, né? Quem não? Isso que a gente fala isso pra ela. Porque, assim, todo mundo tem desafios, né? Lógico. Então, a gente evita muito essa questão da vitimização, dela entender a potência dela, de entender os vários diferenciais que ela tem, né? Que ela não precisa ser boa em algumas coisas que ela... Não... Porque tem a questão do equilíbrio, né? Porque como mexe com o labirinto, ela, às vezes, não tem a mesma mobilidade para alguns esportes. Então, Sim, mas você também é boa, você é boa de todos os esportes? Então, é isso você que a tem gente talento ensina, pra todos? exatamente. Então, E aí, conectando, né? Então, a Bá, quando vai na casa José Coutro, ela se sente tão bem, tão pertencente, porque a casa é diversa, né? Então, ela tem dias que ela vai lá, ela já é uma voluntária mirim, e ela quer ficar lá, né? Entre as crianças, porque é uma diversidade, ela é mais uma diversidade. Existe lá. voluntário mirim? Ainda não, mas é que a Bá, como ela vai comigo, né? Ela já recebeu o Mas é uma crachazinho. ideia legal, Sim. né? Porque... Não, assim, não tem um programa fixo, mas vira e mexe eu levo. Eu já levei várias crianças lá e a gente faz atividades que sejam comuns aos dois mundos para nivelar. Então, a gente fez coisas que até os nossos filhos não estão acostumados, né? Dança da cadeira, passar por baixo da corda. Eu levei recentemente 35 crianças. Que legal. Foi incrível. E aí veio para os nossos também, chegou lá na quadrinha, não tinha gol. Não tinha trave, né? Tá bom, mas joga aí, né? Criatividade. E aí até eles saírem da zona de conforto, entenderem que dá para se divertir. Um né? Mas depois estavam todos integrados, foi muito legal. Ai, que máximo. Que máximo. Então agora a gente tá caminhando já para os nossos minutos finais. Você vê como é rápido? Eu falei para você que é fácil. Eu queria que você contasse um pouquinho para aquela pessoa que quer ser voluntária ou que quer contribuir financeiramente ou com o tempo dela. Qual o caminho das pedras? Bom, no nosso site tem várias informações. Pode ser a casa, mas pode ser, acho que qualquer outra. Você tem que procurar uma organização que esteja com você, alinhada, né? com o que você procura, né? Tem tantas causas, né? Mas falando da casa, você pode participar de várias formas, de perto, de longe. Você pode ser conexão, você pode ser mentor, você pode ir na casa e ser voluntário para contação de histórias. Se você trabalha numa empresa, você pode levar a casa para o programa de voluntariado que já existe. A gente faz várias ações em parceria. Você pode, coisa que muito pouca gente sabe, doar a sua nota fiscal paulista de forma automática para a Casa José Coutro. Ninguém sabe. Sem ter que dar a nota? Sem ter que dar nota. Você faz o seguinte, você entra no site da Nota Fiscal Paulista, põe o nome da casa, tem uma parte lá, doar, põe o nome da casa e vincula o seu CPF ao nome da casa. E aí, toda vez que emite uma nota com o seu CPF, vai diretamente para a Casa José Coutro. Isso é muito simples de fazer. Muito simples, muito fácil. Eu fiz um vídeo sobre isso. E as empresas podem também, né, doar as notas. As empresas podem doar as notas. A gente tem feito já plantões nas empresas para que cupons, os colaboradores... né, mas os colaboradores. Então, a gente tem feito plantões nas empresas para angariar os próprios colaboradores da empresa serem esses doadores automáticos, que é mais prático, né? Muito legal. E doação, óbvio, né? Financeira, a gente vive de doações e outras parcerias, então doação... E pode levar para lá, se quiser, alimento, leite em pó, fralda, roupa, sim, cobertor, sim, tudo. Nada se perde, Nada né? se perde. Tem o contato do nosso site, captação@casajosecoutro.org.br. Então, é só a gente combinar. E se alguém puder doar qualquer valor pra gente, é muito valioso.
pix@casajosecoutro.org.br. Existe adotar uma criança? Isso que eu ia falar. É possível apadrinhar uma criança por R$150 por mês e você transforma uma vida. Além disso, recebe cartinha para saber como é que está evoluindo essa educação, o que ela está fazendo na casa, a história dela. É um programa lindo que a gente tem também pelo site. E se faz isso e quiser ir lá conhecer a criança, pode? A gente marca. Talvez a gente não diga que você é o padrinho de uma criança específica, porque como não são todas, a gente tem. não quer criar um senso de desprestígio nas crianças que não têm padrinho. E hoje são quantas crianças? 150. Temos que arrumar 150 padrinhos, Fácil, gente. Não é tanto assim, não é? Exatamente. Não é verdade? É. Então, ó lá, gente, para você que quer ajudar, que quer transformar uma vida, que quer transformar o mundo. A gente sempre fala, queria um mundo melhor, esse mundo melhor começa nas nossas ações, tá? Que oportunidade, né, Mari? Sim, com certeza. E a gente tem os jovens também, então dá pra gente bolar atividades em parceria, ajudar em entrevista, por exemplo, simulação de entrevista. Tem muitas formas de colaborar. Mentoria, né? Mentoria. Não consigo, eu não tenho tempo. Tudo bem, você pode ser embaixador da Casa José Coutro. Pode ser ponte. Curte os nossos posts, E divulga. tem o primeiro E a emprego, ponte né, Mari? é muito importante. Aquela pessoa Muito. que conecta, né? Ah. Eu não vou lá, mas eu conheço a pessoa que tem que... Isso é super Exatamente, importante. super abrir portas, isso que ele falou, Primeiro muito emprego. importante, primeiro emprego. Que isso é muito difícil, Ju. Vagas de Isso é a muito- gente acabou não falando tanto do nosso profissionalizante, né? Mas pensando na jornada, tem o programa das crianças e tem o profissionalizante em gestão de negócios, onde a gente prepara para o primeiro emprego. Então, os nossos jovens e adultos de 15 a 59 anos saem super preparados. E depois a gente tem Primeiro emprego aos 59? Não é o primeiro emprego. Ah. Então, a gente tem o primeiro Esse é o emprego jovem para o aprendiz. jovem aprendiz, mas eu digo que é o primeiro emprego dentro do sonho dele, porque as pessoas muitas vezes acabam se esquecendo por 1000 razões e aí voltam para Casa José Couto para poder seguir os seus sonhos, né? Então, Ou seja, a empresa pode ter disponibilizar uma vaga, né? Para esse tipo exatamente. Então, a gente precisa, de porque a jovem. gente forma 240 pessoas por ano que a gente precisa empregar. Então, se você puder contribuir com vagas de jovens aprendizes, assistente administrativo. Explica o que é uma vaga de jovem aprendiz. Não tem talvez... problema se a gente passar um pouquinho. Exatamente. Não, a vaga de jovem aprendiz, assim, existe uma lei de aprendizagem, então a maioria das empresas, ela tem uma cota a ser cumprida, com jovens aprendizes na faixa etária de 16 a 25 anos. Então, esse é um programa onde a gente pode recomendar, e o que a gente faz de diferencial é que a gente não só encaminha qualquer jovem, a gente entende a necessidade... Prepara o jovem, né? Porque senão vai ser uma frustração para o jovem também, né? Não, é super importante. Super importante isso. É super É uma responsabilidade, né? Que É uma vocês têm. responsabilidade compartilhada. Então, a casa forma e busca parceiros que entendam essa missão, né? De pegar esse bastão e levar à frente o que a gente plantou. Porque senão é um efeito rebote. E eu acho importante falar isso, porque para a empresa não ter aquela ideia de que vai pegar uma pessoa que não está preparada, que é só para ajudar. Não, vocês têm esse compromisso de estar mandando uma pessoa que foi preparada para esse tipo de vaga. Exatamente. Só que a empresa tem que ter o compromisso de entender, preparar um ambiente O para aquela contexto, diversidade, é lógico. ter programa de desenvolvimento. E a gente tem vários casos de sucesso. A gente tem um parceiro que já contratou quase 50 pessoas. Dessas 50, metade já foi efetivada. E agora eles estão fazendo uma faculdade específica, que é do mercado securitário, que é Ciências Atuariais. E a gente já tem jovens ali, como analista pleno, que já são do RH e estão contratando novos jovens. É muito legal. É um caso de sucesso, né? E agora a gente não só está encaminhando jovens aprendizes, até novidade, Augusto. A gente começou, como a gente tem feito esse acompanhamento com os ex-alunos, porque nossa missão é acompanhar... Não é entregar e acabou, né? Não, é acompanhar até que a gente sinta que eles estejam consolidados e essa pessoa se torne um agente de transformação, que ele inspire e puxe outras pessoas. Então, eles estão entrando como estagiários, porque eles estão fazendo legal. faculdade. Muito bom. E agora eles estão sendo inseridos como estagiários nessas empresas. Muito legal. A gente vai ter que fazer mais um capítulo com a Mari. né? Falei para você, a Mari é um poço de histórias interessantes. Ai, muito legal. Adorei estar aqui. A gente adorou ter Nossa, você, Mari. Mari. Parabéns. Obrigada. Parabéns por tudo isso que Super, você está Mari. fazendo. Você sabe o quanto você está impactando no mundo, né? E obrigada por ter Obrigada a dividido com a vocês. gente essa história linda. Obrigada Parabéns. a vocês. E Mesmo. convido todo mundo a visitar a casa, quem puder. Tem nosso Instagram, @Casa José Coutro. Muito fácil chegar muito lá, fácil. facílimo. Foi super Ali fácil. do Morumbi, quem sai da Giovanni Gronchi no finzão, 20 minutos. vira à direita, 10 minutos você chegou.
E estando lá que você entende essa mágica, né? Não, e mais uma coisa, viu, Mari? Eu como voluntário, eu aprendi muito sobre o que é baixar a guarda, esquecer tudo que você aprendeu. É isso. Porque é um ambiente onde você vai entrar num rio e vai... Você vai tateando e achar o caminho, né? É isso. O caminho te leva, não você que... É isso, exatamente. Deixa fluir, né? E é o que a gente falou no começo, né? De você tirar aquela intenção de fazer algo que você quer. Se autoajudar. Ou de fazer algo que você acha legal, que você queira, para fazer algo que seja necessário. Né? É uma inversão, é difícil, um aprendizado mas contínuo. Muito gostoso, muito, a realização é imensa. Mari, super obrigado, acho que foi um programa muito, muito gostoso de fazer. E, olha, a porta está aberta, vamos voltar. Vamos trazer alunos para contarem suas histórias. Nossa, eu vou amar. Amar. Pode queria muito pode já escolher. Pode escolher falar a data. A gente já fechou. Vamos fazer. Amei. Obrigado, Mari. Valeu. Obrigada a vocês. Obrigada. Fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente. Beijo.